para mais uma aula do nosso projeto de vida. Vamos aí para nossa aula número 10. E aí, galerinha, como foi a atividade onde vocês tinham que identificar as pessoas com quem você convive, as pessoas mais importantes? Se surpreenderam? Já tinham certeza do que estavam fazendo? Não teve surpresa nenhuma? Como é que foi essa atividade? É muito importante que vocês tenham esse feedback com a Prof. Ki, que vocês conversem, que vocês mandem uma mensagem para mim, que a gente consiga ali ter esse bate-papo bem legal. Certo, meus amores? Então, vamos seguir para a nossa aula número 10. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre amigos, a família que a gente escolhe. Vocês sabiam? Vocês já pararam para pensar? Olha aqui para mim rapidinho. Quantos de vocês chamam a mãe do seu amigo de tio ou de tia? Ó, de tio é ótimo, a mãe de tio é ótimo, né, gente? Quantos de vocês chamam a mãe do seu amigo de tia, né? O pai de tio, né? Vocês já pararam para pensar que isso acontece? E aí, tia, oi tio. E eles não são seus tios, não são seus parentes de verdade. Mas isso tudo tem uma explicação. Amigos são a família que a gente escolhe. Amigos verdadeiros, aqueles em que a gente pode confiar, que a gente é acolhido na casa deles, esses são aquelas famílias que nós escolhemos. Quantas vezes você não já pensou também assim, poxa, fulano é meu amigo de outra, é meu irmão de outra mãe. Já pararam para falar isso? Eu já falei algumas vezes. Ah, parece que a gente é irmão de mães diferentes. Por quê? Porque a gente é muito parecido, a gente é muito legal, tem essa conexão legal, a gente faz um trabalho legal juntos e a gente é amigo de verdade, que parece irmão. A própria Bíblia fala, né? Amigos mais chegados que irmãos. Então, esses amigos são aquela família que você escolhe. E aí eu tenho algumas perguntinhas para vocês. Vamos lá. Você considera que seus amigos são como uma família? Quem são esses seus amigos? Ou quem é? Que às vezes não tem nem vários, né? Não são todos que você diz assim, não, fulano é minha família. Às vezes é um, dois. Lembrem-se, o importante não é a quantidade, é a qualidade, certo? Então não queira ter 1 milhão de amigos, queira ter amigos leais. A partir do momento que você tem amigos leais, você vai ver que você às vezes pode contar até nos dedos de uma mão só. Afinal, o que você entende por amizade? Existe uma diferença muito grande entre amigo e colega, viu, gente? Muito grande. Amigo, colega e conhecido ainda. Porque amigo é quase um irmão. É aquela pessoa que você confia de verdade, que você sabe que vai estar do seu lado, de olhos fechados. Quando você precisar, na alegria ou na tristeza, ele vai estar ao seu lado. E pensando nesse assunto, quem são os seus amigos verdadeiros? Por que você os considera dessa forma? Quais são os interesses que você e seus amigos compartilham? Quais são as coisas que vocês têm em comum? Qual é o tipo de relação que vocês têm entre si? É de irmãos? O que você está disposto a fazer por seus amigos? Até onde você é capaz de ir pelos seus amigos? E por quê? Vou tossir de novo, desculpa, gente. Vou dar um zoom aqui na tela para a gente ver o slide melhor e eu poder também hidratar um pouquinho a garganta para não ficar tossindo aqui com vocês. Então, o que você se compromete a não fazer com ou por seus amigos? Porque assim como tem a pergunta anterior, que o que você faria pelos seus amigos, também tem coisas que você não faria jamais pelos seus amigos, com seus amigos ou por ele. O que você espera que seus amigos façam por você? E o que você espera que os seus amigos não façam com você ou por você? Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica pensando assim, ah não, eu só quero que faça tudo por mim.
mas tem coisas que você não queria que eles fizessem com você. Assim como você não queria fazer com ele, certo? Vou dar um exemplo, para não ficar nessas coisas. Por exemplo, o que você espera que seus amigos façam ou sejam com você? Leais. O que você não quer que seus amigos façam com você? Que não fique falando de você pelas costas. A partir do momento que fala de você pelas costas, já vai deixar de ser amigo, né, gente? A gente já não pode confiar numa pessoa que fala de você pelas costas. Então, a gente tem que começar a repensar, né? Se você sabe que aquela pessoa não é leal realmente a você, então alguma coisa aí não está certa. Então, pensando nisso, pensando em tudo, nessas relações de amizade, como que eu posso me relacionar melhor? Existe alguma dica? Existe alguma mágica? Existe alguma receita de como que eu vou me relacionar melhor com as pessoas? Pode não ter receita, pode não ser mágica, pode não ter um guia passo a passo, mas eu tenho 4 dicas para vocês. Primeiro, a comunicação. Comunicar-se bem significa expressar com clareza seus pensamentos e sentimentos e escutar ativamente o que o seu interlocutor diz. Então, se vocês têm uma comunicação bacana, vocês conseguem se ouvir, vocês conseguem aconselhar um ao outro, vocês conseguem entender um ao outro, tem clareza e vocês pensam igual, vocês têm um sentimento legal um pelo outro, já é o primeiro passo. O segundo passo, a cooperação. Relações cooperativas são aquelas em que 2 ou mais pessoas realizam uma tarefa para alcançar um objetivo comum, vinculando-se por um elo de confiança, estabelecendo uma parceria em que todos se sentem satisfeitos. Então, cooperação é o segundo passo para ter um bom relacionamento. Disponibilidade. Estar disponível para ouvir, conversar e ajudar os outros é importante para estabelecer relações e cultivá-las. Assim, é possível partilhar os benefícios desse vínculo. E por último, essa palavrinha que vocês já escutaram muito, empatia. Ao se colocar no lugar do outro, abre-se uma oportunidade de tentar sentir o que a pessoa está sentindo ou pensando, o que é importante para que haja melhor compreensão nas relações. Então, se você tem comunicação entre vocês, se vocês têm cooperação entre vocês, se vocês têm disponibilidade de ouvir, de falar um com o outro, e por último, empatia, você está no caminho certo para essa pergunta, esse momento de como me relacionar melhor. Você vai conseguir se relacionar melhor, você vai conseguir construir uma amizade firme, uma amizade verdadeira, se você tem todos esses passos com o seu amigo. Então, para e pensa um pouquinho. Como é que é a minha comunicação com a Ana? Como é que é a minha comunicação com o Ricardo? Tem cooperação entre a gente? Tem disponibilidade de ouvir e de falar? E tem empatia? Então, tendo os 4, você pode ir ali, sem medo, porque vocês vão construir uma amizade muito verdadeira e muito valiosa. Você já ouviu histórias sobre a sua família? Você se lembra de alguma história? Como que era a vida dos seus avós? Como que seus pais se conheceram? Quais os maiores desafios dos seus antepassados? Vocês já pararam para perguntar? Quando eu era criança, a minha avó ela gostava muito de sentar no... Desculpa, gente, que eu saí aqui da tela rapidinho, porque tinha um aparelho ligado aqui que não podia estar ligado, né? Acontece, hein? Tá vendo? Olha aí, quem sabe faz ao vivo, né? Não, galera? Do mesmo jeito que acontece aí na sala, também acontece por aqui.
Você já ouviu ali? Já, a minha avó, voltando ali no meu pensamento, a minha avó, ela sentava às vezes, normalmente na época de São João, assim, ou então à noite, a gente sentava ali ao redor, no quintal de casa, no pátio de casa, e a gente começava a conversar, e ela contava muitas histórias do que aconteceu com ela. Ela contava a história de como que ela conheceu o meu avô, ela contou a história de que ela casou primeiro e na primeira noite que ela foi de casada, ela simplesmente fugiu com o meu avô. Então, são várias coisas assim que eu tenho recordação. E é muito bacana que vocês tenham esse conhecimento, que vocês conheçam histórias dos antepassados. E aí, foi solicitado de vocês que vocês fizessem essa atividade de ouvir, de receber histórias, de escrever histórias, de trabalhar com o que a sua família te contou. E para isso eu trouxe dicas para vocês de como contar histórias. Conheça bem a história que você vai contar. Se esquecer de algum trecho, avance para um outro momento, estabelecendo conexões entre as partes. Escolha as partes da história que você vai contar. Atenção aos detalhes, eles podem tornar a história mais interessante ou mais cansativa se você detalhar demais os aspectos que não são tão interessantes. Então você tem que saber ali dosar o que eu vou falar, o que eu não vou falar, o que já está sendo demais. E no momento da fala, no momento da história, você vai sentindo se as pessoas já estão ficando desinteressadas. Você percebe, que se tiver, você já vai, acelera um pouquinho para aquele momento mais legal da história. Use a entonação da sua voz para deixar a história mais interessante. Aumente o tom da voz em momentos de surpresa, ria em momentos alegres e conte com sobriedade os momentos de mais dificuldade. Fale mais baixinho aqueles momentos de suspense. Utilize-se ali da sua voz para fazer essa conexão com as pessoas que estão te ouvindo. Faça contato visual, assim como eu estou fazendo com vocês, com as pessoas que estão ouvindo. Isso é importante para mantê-las atentas ao que você está falando. E também temos dicas de como ouvir. Não é só falar. E como é que eu vou ouvir? Primeiro, não se distraia com outros assuntos enquanto estiver praticando a escuta ativa de uma história. Porque também é falta de educação, né, gente? A pessoa está ali te contando uma coisa, te contando uma história, e você ali, tá falando como é que foi a novela ontem. Como é que foi a série que você estava assistindo, né? Mantenha contato visual com o seu contador de história. Olhe para ele. Essa é uma forma de demonstrar respeito e também interesse pelo que ele está contando. Não julgue a maneira como o contador escolhe narrar a história, as expressões que ele usa, o seu conteúdo. Lembre-se, seu colega está dividindo com você algo muito pessoal e sobre a família dele. Tenha o caderno em mãos para fazer anotações sobre as informações importantes e também sobre curiosidades, se caso você quiser perguntar do colega. E agora é com vocês, hein? Vocês vão praticar, primeiro, a história que você ouviu, depois que os seus colegas aí contaram. A gente vai parar, temos ali no Agora é com vocês, cada um vai contar a sua história. Sintam-se à vontade, tá? Não é obrigatório e tal, mas sinta esse desejo, é legal compartilhar, tá? Não se preocupe, ninguém tá aí para te julgar e nem julgar a tua família, beleza? Depois de você ouvir a história, vamos lá. A história que você ouviu, ela apresenta aspectos parecidos com o da sua família? Em caso de sim, quais foram as histórias e quais foram esses aspectos? Alguma dessas histórias, ela é diferente da história da sua família? Em caso de sim, o que foi de diferente? Você aprendeu algo novo ao ouvir história de famílias diferentes? Será que você aprendeu alguma coisa? Nesse bloco, o tema das relações interpessoais ele foi abordado de diversas maneiras. Agora a sua tarefa é identificar as partes mais importantes desse percurso e relacioná-las e extrair conclusões considerando seu projeto de vida. Para tanto,
você deve criar uma forma de comunicar o seu aprendizado. Então, meus amores, dentro dessa atividade de hoje, vocês têm a contação de história, depois vocês têm esse relato aí, respondendo essas questões que eu perguntei, e por fim, você vai começar a pensar de que forma que você pode comunicar o que você aprendeu. Tem gente que gosta de colocar nas redes sociais, tem gente que gosta de escrever num diário, tem gente que gosta só de gravar e guardar para si. Então escolha de que forma você vai guardar o que você aprendeu, certo? Ficamos aqui com mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e nos vemos.